de honra, eu queria ter feito uma artezinha. Olha lá ele. Olá, doutor Fábio Noro. Claudinha, boa noite para você, boa noite para todos aí. Aqui ainda é boa tarde. Prazer participar. Ah, é? Perdão. Aqui Muito ainda é bom boa tarde. participar contigo, bater papo contigo. Então, Fabinho, eu estava explicando para as pessoas que estão aqui na live o quanto foi proveitosa e produtiva a nossa conversa ontem. Eu aprendi muito mesmo, assim, achei fantástico te ouvir e eu achei legal porque você é bem imparcial, é aquilo que eu acho que a gente precisa. Você vê as duas realidades e você falou coisas para mim ontem que eu queria que todo mundo pudesse ouvir, né? Não sei de onde você quer começar, mas eu pensei da gente começar exatamente como a gente começou o nosso papo ontem. Eu liguei para você para perguntar como é que estava a história da vacina da Covid-19, né? Eu sei que não é exatamente a tua área, que você não é o pesquisador, mas eu sei que você tem contato com gente que está, inclusive, na pesquisa da vacina da Covid-19. Eu queria que você explicasse um pouquinho aí o que é que você sabe até agora. Então, Claudinha, a respeito da vacina, existem vários projetos de vacina no mundo inteiro, em diversos países diferentes, muitos trabalhando em cooperação e outros trabalhando de forma independente. Mas, de uma maneira geral, os melhores projetos eles estão na fase que você vacina as pessoas voluntárias e você coloca essas pessoas para que elas vivam suas vidas normalmente. E esses resultados eles só são obtidos após vários meses de exposição. Se for obtido muito rápido, não há exposição possível, então não adianta nada. Então, esses resultados eles só vão começar a ser obtidos a partir de pelo menos 6 meses. Então, essas pessoas vão voltar aos centros de pesquisa e serem avaliadas para ver a eficiência ou não da vacina. Se a vacina for eficiente, aí vai ser feito um teste num número maior ainda de pessoas para se estabelecer se essa vacina é segura ou não, se ela não causa outros problemas. Existem vacinas que causam doenças neurológicas diversas, existem vacinas que causam reações imunológicas no organismo que acabam sendo mais danosas do que a proteção que ela se propõe. Tá? Então, após essa segunda fase, que vai levar mais alguns meses, começa uma terceira fase, que seria uma produção industrial dessas vacinas. Nós estamos falando aí de milhões e milhões de pessoas no planeta a serem vacinadas. Então, numa perspectiva extremamente otimista, segundo das aulas e do que a gente lê a respeito das opiniões dos especialistas imunologistas, numa perspectiva muito otimista, se contarmos de hoje até que essa vacina chegue ao seu braço, ela vai levar com muito otimismo, exagerado otimismo, em pelo menos um ano. Num otimismo exagerado, mas um pouco mais realista, 1 ano e meio. E a partir daí, depois desse prazo de 1 ano e meio, as coisas são mais factíveis. Mas é importante lembrar o seguinte, que nós já tivemos outras epidemias por coronavírus em 2003, que ficou mais concentrada na Ásia, mas na China também. E em 2012 foi uma segunda epidemia por coronavírus, que ficou mais concentrada na Ásia, mas mais no Oriente Médio. E mesmo depois da primeira epidemia em 2003, se estuda bastante coronavírus, vários outros projetos de vacina foram tentados desenvolver e não se chegou a uma vacina a contento para esses projetos, para essas formas, para esses tipos de coronavírus das epidemias anteriores. Então, não é uma garantia de que nós vamos encontrar. Por outro lado, essa pandemia ela é completamente diferente. As coisas boas da epidemia, atualmente, é a cooperação. O mundo inteiro, os pesquisadores todos do mundo estão preocupados com isso. Então, todas as melhores cabeças do planeta estão voltadas para tentar descobrir alguma coisa que mude
a história natural dessa doença. Então, isso é que eu estou repetindo, né, o que eu estudo e o que eu ouço dos imunologistas falarem. Né? Nós estamos num momento em que tem muitos projetos ocorrendo, né, neste momento, porém, o resultado, a certeza de sucesso não é absoluta, mas o que se pode garantir é que diferente das outras epidemias anteriores, há muito recurso, muita obstinação e muitas pessoas envolvidas em desenvolver isso. Né? Nós precisamos realmente encontrar, a terceira epidemia em menos de 20 anos por um coronavírus. Nós precisamos realmente resolver isso, porque a humanidade corre risco, né? Não só pelas pessoas que o vírus vai eliminar, mas porque nós não vamos conseguir viver plenamente sob ameaça constante. Sim, mas então, pelo que você falou, a gente vai ter uma ameaça constante de pelo menos 1 ano e meio. Né? Quer dizer, sim, isso é uma coisa que assusta, porque a gente está nessa quarentena, está fazendo o distanciamento social, mas isso, então, como é que vai ser a longo prazo? Porque o distanciamento social não acaba com a doença. Não, absolutamente. É interessante falar sobre isso, né, distanciamento social. Tem um ponto de vista interessante, que existem doenças que o distanciamento social é imediato. No caso de outras epidemias, se a pessoa pegar a doença e imediatamente ela ficar muito mal, ela não sai de casa. Então, isso é um distanciamento social que a própria doença impõe. E o lado mais difícil de controle desta epidemia é que, em primeiro lugar, um número muito grande de pessoas muito pouco sintomáticas disseminando o vírus. E o outro ponto é que, nesta doença, mesmo aquelas pessoas que vão evoluir com gravidade, elas não apresentam essa gravidade no início da doença. Ela começa a partir da primeira semana. Então, é algo completamente diferente. Se nós formos comparar com outras doenças, tipo como essa, né, de respiratória, de infecções respiratórias, nós tivemos uma epidemia por H1N1, que é um outro tipo de vírus, em que rapidamente a pessoa, quando contraía a doença, ela ficava muito mal, já ficava com falta de ar logo de imediato. Então, isso por si só já causa um isolamento. A pessoa ela vai direto para o hospital ou fica em casa, ela não contamina um número muito grande de pessoas. Essa epidemia, em especial, se tornou avassaladora porque as pessoas transmitem a doença sem sintoma. E é curioso a gente ver as histórias, agora olhando para o passado, inclusive até de que, sabe que a mídia é extremamente cruel, né, às vezes. Então, de pessoas que, no início da epidemia, que transmitiram em festas, e elas viram motivos assim de uma caça às bruxas, né, ou sendo um rótulo de irresponsável. Mas é muito difícil também para o ser humano, que a pessoa que não sente nada, ela achar que está causando dano a alguém. Mas eu não sinto nada, eu estou bem, eu estou ótimo, me parece o meu normal, eu não me sinto doente. Esse é o aspecto mais peculiar dessa epidemia e o que torna ela incontrolável. As pessoas se sentem muito bem, não sentem nada e estão transmitindo a doença. Exato. Vamos tentar lembrar, Fábio, porque eu não sei esses números, mas eu acredito que você tem eles na sua cabeça. Essa é uma doença que, vamos pensar na população, pensando numa população de 100%, ela vai contaminar quantos por cento dessa população? Essa é uma pergunta difícil, né? Se nem os especialistas, os imunologistas, epidemiologistas, não sabem ao certo. O que a gente pode dizer é o fato. Por exemplo, se nós pegarmos o exemplo da Espanha, um número muito grande de mortos, um número muito grande de pessoas que foram contaminadas pelo vírus, mas o último estudo populacional da Espanha demonstrou que somente 5% da população se contaminou com o vírus.
5% daquele tantão que a gente ouve, isso representa 5%. 5% da população. Tá. Daqueles números oficiais, que usualmente eles são subnotificados, né? Principalmente as pessoas contaminadas, né? Que elas vão ser contadas como positivas a partir do momento que elas procuram um hospital e que fazem o teste. Mas, como nós estamos vendo aqui no nosso meio, existe um número muito grande de pessoas que não vão nem ao hospital, são considerados como positivos e ficam em casa, não há testes suficientes. Em outros países onde há mais testes em abundância, esses estudos estão sendo feitos também para estudar a população. Mas nós temos aqui no Brasil, por exemplo, está sendo feito um estudo dentro de uma população que é muito boa para se estudar essa doença, que é a população dos profissionais de saúde. Então, são pessoas que estão claramente expostas e a gente avalia como é que essa doença se dissemina em pessoas claramente expostas. Ou seja, não há distanciamento social para os profissionais de saúde, né? Então, dessa maneira também, os dados preliminares, por exemplo, aqui tem um programa público e privado, que se chama Dados do Bem, onde uma tenda faz exames gratuitos, inicialmente para profissionais de saúde, depois vai estender para a população. E os dados preliminares também mostram que a contaminação dos profissionais de saúde gira em torno disso também, de 5%. Não se sabe, isso é uma pergunta difícil de responder, qual o percentual de pessoas necessário numa população para que a epidemia se extinga. Isso é muito difícil. E você vai ouvir diversos especialistas falando números muito diferentes, alguns 50%, 75%, 60%. O fundamental é o seguinte, só complementando aqui, Claudinha, é o seguinte, que esses números também de percentual de pessoas imunes na população para que não haja doença, são números que são obtidos a partir de vacinações. Não é exposição da doença somente. Então, é costume hoje se falar muito de imunidade de rebanho, essa polêmica envolvendo essa dicotomia que está entre solta tudo ou não solta nada, prende todo mundo, enfim. Isso ganhou outros contornos políticos, saiu da esfera técnica e ganhou contornos políticos, e é difícil debater sobre isso de forma imparcial, que se tornou um campo minado isso para gente. Mas a gente enfrenta o desafio e conversa sobre isso, né? Mas essa ideia de imunidade de rebanho, ela é relacionada a vacinas. Imaginar isso para uma doença, ainda mais uma doença que tenha uma taxa de mortalidade, né, grande, né, se considerar que pega um número muito grande de pessoas, é um número de mortes assim que a humanidade não está preparado para absorver, né? Porque não tem a vacina, né? Porque qual que é o percentual dentre as pessoas contaminadas em relação à taxa de óbito? Então, existe isso, a gente tem da experiência assim hospitalar. Então, se nós pegarmos das pessoas que procuram o hospital, então, nós estamos excluindo as pessoas que ligaram para os seus médicos ou ligaram para um serviço público falando dos sintomas e, por telefone, foram aconselhadas a ficar em casa, considerem como positivo. Então, nós estamos diante aí de um cenário de uma população que já não representa a realidade, né? Já é mais seletiva. Então, se 100 pessoas procuram o hospital, nós vamos, dessas 100 pessoas, 15 delas vão ficar internadas. E dessas 15 que ficarem internadas, 5 vai ter uma forma mais grave. Então, a gente está falando de 5% com uma forma mais grave. 5% das pessoas que procuram um hospital. Tá. A ideia das pessoas que estão doentes e que não vão ao hospital, aí a gente não tem... É muito variável, né? A gente sabe que o número pode multiplicar por 10, enfim.
Mas, então, dessas 5 pessoas que evoluem de uma forma grave, aí outros fatores vão pesar para que se ela evolua para óbito, que ela fique recuperada. Qualidade do serviço de saúde, se tem doença pré-existente, a idade influi bastante. Nós estamos vendo assim, uma doença que acomete muito mais homens do que mulheres, quase 70% são homens, e a maior parte desses homens são meio que obesos. Então, parece uma doença que tem essa predileção por homens mais velhos e obesos, e nas pessoas mais idosas que apresentam a forma grave, elas têm uma evolução pior. A taxa de mortalidade dessas pessoas mais idosas é maior. Mas é importante lembrar, enfatizar o número de pessoas idosas que vão pegar a doença e não vão ter nada, não vão ficar absolutamente assintomáticos. E é imprevisível isso. Mas a gente observa... pelo menos, como a gente está falando de dados subnotificados, então é pelo menos mais de 85% da população, incluindo os idosos. Sim, muito mais, muito mais. Existe na estatística de um trabalho da Itália, então mostrando o risco individual, o risco individual de mortalidade. Né? Às vezes, para a pessoa comum, parece contraditório eu falar, por exemplo, que na minha faixa etária, né, de 50 a 59 anos, a taxa de mortalidade, se eu pegar a doença, é de 1,5%. A taxa de mortalidade de uma pessoa de 60 a 69 anos é de 13%. Então, não são números tão altos assim. Porém, isso numa população de milhões de pessoas acaba causando um número de mortes que a gente está vendo. É isso que a gente está vendo no mundo. Que é um número de mortes que assusta, né? Que incomoda. Isso, mas se a gente for pensar no montante que pega da forma mais leve, no montante que pega e depois também se cura, e até os que são graves e se curam, não é tão grande, porque tem doenças que têm um número de óbitos muito maior, né? Com certeza. Você imagina na África tem epidemia de ebola. A taxa de mortalidade do ebola ela beira quase os 100%, porque ela é uma doença muito, muito severa, muito grave, e ela não se dissemina por ser muito severa e muito grave. Rapidamente, a pessoa fica muito doente, ela não consegue contaminar outras pessoas. Então, existe sempre nas doenças infecciosas uma equação entre, se ela for muito grave, ela não consegue se disseminar muito na população. Em contrapartida, se ela for mais leve, ela consegue ter uma penetração grande na população, como são as doenças de criança, cachumba, catapora, essas doenças, elas se disseminam muito na população, que ela não tem uma taxa de mortalidade tão grande, né? Mas então, essa doença já tem vacina também, né? Já tem vacina, mudou completamente a história natural dessas doenças. Mas no passado, ainda existe ainda no interior, não só aqui do Brasil, mas em muitos lugares do mundo, os americanos chamam isso de chickenpox, que é juntar todas as crianças para brincar quando alguém tem varicela, tem catapora, para que todas peguem ao mesmo tempo. Isso foi feito durante muitos e muitos anos antes da vacina. Então ninguém tinha medo de expor as suas crianças à catapora, porque sabia que ninguém ia morrer. E rapidamente as crianças todas pegavam e ficavam imunes. Então, essa é uma forma, teria o equivalente dessa história aí da imunização de rebanho, né? Mas você sabe que não é tão antigo, não, porque eu me lembro de ouvir assim, fulano está com catapora, é bom levar seu filho já para pegar. Exatamente, é a nossa festa da catapora no Brasil. É isso aí. A gente não tem medo que a catapora vai matar alguém, mas para essa infecção, como é imprevisível, não dá para você expor as pessoas, mesmo sabendo que o risco individual é baixo, mas ela sabe que a doença se dissemina muito na população, que o número de mortes vai ser muito grande. Agora, me explica uma coisa. A Itália, assim como a Espanha, elas estavam com uma quarentena bem rígida, né? Com isolamento social muito rígido. E agora a gente já vê que tem lá o afrouxamento, as atividades já estão voltando. Isso significa que a doença acabou?
Ou essas pessoas que estão voltando vão se contaminar agora? Quem dera, quem dera. Seria muito maravilhoso pensar isso, mas infelizmente não. O vírus vai conviver com a gente por bastante tempo. Quanto tempo isso? Só é o vírus quem determina o início e o fim da epidemia. Então, a não ser que surja algo novo, diferente, ou uma droga nova, ou uma vacina. No momento, não há essa sinalização, mas é o vírus que determina quanto tempo vai durar. Essas epidemias que eu falei anteriormente, em 2013, em 2012, na Ásia, elas ficaram controladas, ficaram restritas, até por essa razão, as pessoas rapidamente ficavam graves. Não tinha essa característica de pessoas assintomáticas ficar disseminando livremente, né, andando livremente, sem sentir nada. E essas epidemias, elas terminaram sem uma vacina. Demorou algum tempo, meses, e elas se extinguiram sem uma vacina. Por exemplo, se as pessoas... muito que acontecesse. Agora, se as pessoas ficassem em isolamento total, coisa que é impossível, né? Mas assim, isolamento total, quem pegou, aí o vírus acabou, aí ninguém mais pega. Se isso fosse possível, isso é absolutamente hipotético, né? Se houvesse a ausência de contato entre pessoas completamente, sumiria o vírus. Ele some. Se não houver transmissão de um para o outro, o vírus precisa do nosso corpo para que ele exista. Então, se não houver uma transmissão de um corpo para o outro, ele não se multiplica, ele desaparece. Mas não é possível. Pode falar, desculpa. Pode falar. Então, o isolamento que nós estamos fazendo é um isolamento parcial. É porque nós, mesmo quando se considera como lockdown, o isolamento ainda assim é parcial, porque nós precisamos comprar comida, nós precisamos ir ao hospital, profissionais de saúde, de segurança e de outras áreas precisam trabalhar. Enfim, o isolamento é parcial, sempre. Nós não conseguimos, a não ser que a pessoa vá para a Lua. Aí ela ou se enfiar dentro de um escafandro e ficar lá por meses e meses, mas não é possível. Então nós vamos ter que aprender a viver essa nova realidade, de que a ameaça vai ser permanente e outros ciclos de infecção podem ocorrer novamente, aumento do número de casos acelerado, aí tem que novamente fazer um isolamento, porque o isolamento social, no momento, é a única ferramenta que nós dispomos para tentar controlar a epidemia ou para tentar entender a doença, para manejar, ganhar algum tempo, melhorar hospitais, entender como evolui a doença, sabe? Dar tempo de preparar vacina, descobrir novas drogas, ou o que está acontecendo agora, né? Determinadas drogas estão se vendo que não têm utilidade. Como, por exemplo, aqui, a cloroquina, saiu um artigo recentemente que foi estudada a cloroquina versus um placebo, né, farinha, né, uma pílula de farinha, e se viu que a cloroquina não é melhor do que o placebo para tratar mesmo as formas graves. Então, ela gradualmente ela vai ser retirada. E em hospitais que eu trabalho, num deles ela já foi retirada do protocolo, já não mais vai ser usada, mas em outros hospitais ainda está sendo usado e vai ser gradualmente retirado. Essas coisas, elas iniciam, mas elas também não são interrompidas automaticamente. Levam tempo de convencimento das pessoas, né, para que assumam uma nova conduta. É natural isso, né? A gente passa a acreditar, baseado em observações pessoais, mas a experiência científica ela tem que transcender essas observações pessoais e transportar isso para um número em que não seja interpretado de forma personalizada. Ser o mais frio possível. E esse teste de você comparar um remédio contra um placebo, quer dizer, farinha, uma pílula de nada, sem você saber o que você está dando para o paciente, é o mais eficiente para se provar se um medicamento funciona ou não.
Tá? Então, essa é uma das possibilidades que a gente está tendo para aprender, assim, ó. Determinadas drogas que a gente está usando hoje, daqui a alguns meses nós já não vamos mais usar. E, em contrapartida, também, outras coisas que nós estamos começando a usar, que não usávamos há 2 meses atrás, e que tem se mostrado muito eficiente. Nas observações, se percebeu que nessa doença, por conta da inflamação generalizada que existe, se formam muitos trombos, muitos coágulos em vasos pequenos espalhados pelo corpo. Então, os pacientes que estão fazendo anticoagulação, pacientes graves, selecionados, que começaram a fazer anticoagulação, começou a ter uma resposta melhor. Nós estamos aprendendo também, né? Aprendendo a lidar com a doença. É interessante isso, né? E eu acho também muito legal, eu fico vendo, eu tenho conversado todo dia com um médico, né? Aliás, eu quero conversar com você no programa também. E eles todos falam, um dia de cada vez, para a gente também é novo, como para toda a população. Então, essa humildade médica também está sendo muito interessante. Eu acho que os médicos precisam deixar isso claro para a população, porque existe uma cobrança e uma ansiedade que nesse momento vai ter que ser driblada, porque não tem essa solução mágica, não tem essa resposta perfeita. Assim como em relação às decisões dos nossos governantes, né? Porque, independente de falar de política, porque eu me coloco numa posição bem imparcial, bem neutra, eu acho muito legal a gente examinar os dois lados, né? Até por isso que eu botei aqui, quarentena é bom ou ruim? Porque tudo tem dois lados, né? E a gente precisa pesar os dois lados para depois chegar, sei lá, a alguma conclusão. Eu acho que não dá para chegar a conclusão nenhuma, mas aí é a minha posição, porque o negócio está complicado. Mas antes de passar para essa questão da quarentena e das decisões políticas, só queria te fazer mais uma pergunta em relação ao isolamento, a gente já falou, mas em relação à máscara, uso da máscara, lavar as mãos, passar o álcool gel. Porque eu estava vendo uma matéria, não sei se é real, porque hoje em dia é tanto fake news, mas falando que na Nova Zelândia a pandemia foi controlada com essas medidas de prevenção, né? Toda a população, sem exceção, usando máscara e lavando as mãos, fazendo a higiene correta. Isso pode conter o vírus? Sim, não, sem dúvida alguma. Se o vírus ele é transmitido de boca a boca, então, né, na hora se eu elimino o vírus pela boca, outra pessoa respira aquele ar que tem vírus em suspensão, ele vai adquirir. Essa é a forma mais eficiente de transmissão, né? A proximidade entre as pessoas, uma falando com a outra, ou então num ambiente fechado, em que o vírus fica em suspensão, né? Em microgotículas de água, ele fica em suspensão, e aí com isso outra pessoa aspira aquele vírus e ele inala. A possibilidade também é de você, numa superfície contaminada, ou na sua mão, você passar a mão na boca, nos olhos, e você também pegar. É menos eficiente do que você aspirar o ar contendo essas suspensões com o vírus. Então, se você cria bloqueios, máscara, você elimina o vírus da sua mão, evita de passar a mão no rosto, tudo isso é eficiente, mas não te garante eficiência 100%, até porque em alguns momentos você pode relaxar e basta um segundo, um descuido, um mero descuido, você é capaz de se contaminar. Então, a dificuldade é justamente disso, né? Você não consegue se manter vigilante 24 horas por dia, é impossível. Mas eu ia falar que a prova disso são os próprios médicos, né? O corpo clínico, quer dizer, que toma todos os cuidados. Eu vejo quando eu vou, sei lá, visitar alguém no hospital, eu vejo quanto as pessoas lavam as mãos, eu fico observando os médicos lavando bastante as mãos antes de chegar perto de um paciente, usam máscara, e mesmo assim houve a contaminação, né? Houve a contaminação e dentro do hospital contamina de um lado para o outro, porque é muito fácil se contaminar, né? Mas essas medidas pessoais de máscara e esses cuidados de distanciamento social, evitar aglomeração, tudo isso diminui muito a sua possibilidade de se contaminar. Não vai garantir 100%, mas diminui. É bom um detalhe de que, numa pesquisa, isso inclusive foi falado na imprensa comum, uma pesquisa científica que mostrou que lá de Nova York, 66%
das pessoas que estavam internadas nos hospitais lá adquirir a doença sem sair de casa. Então, mesmo em casa, sem sair, ainda assim, o menor contato interhumanos possível, receber comida ou receber um parente, eventualmente, ainda assim, cria a possibilidade de você se infectar. Tem que tomar todo Mas isso não significa que só pelo fato de que uma pessoa se infectou que você deve abandonar. Não, não serve para nada. Serve sim. Ela serve para atenuar. No caso isolado, ela não funcionou. Mas se pensar em termos da população, isso funciona bastante. E nós já estamos vendo em alguns... cada local, cada comunidade, o vírus vai ter um ciclo, qual seja, ele chega, infecta o número de pessoas, muitos adoecem, alguns vão para o hospital, eventualmente alguns morrem e depois ele some. Então isso imagina em comunidades pequenas, um bairro, um condomínio, e você extrapola isso para uma cidade. Aqui, em locais onde eu trabalho, em hospitais, a gente já vê essa curva descendente. No hospital que eu trabalho, essa semana, mais pessoas foram liberadas para casa do que admitidas no hospital com a doença. Nossa, que bom. Então, para aquela comunidade, parece que este primeiro ciclo ele já está na curva descendente. É uma impressão. Pode ser que não tenha um segundo ciclo? Pode ser, a gente torce, né? Mas é otimismo. Porque se você imaginar isso, que somente um percentual pequeno da população se contaminou, que as medidas implementadas, elas, sem dúvida alguma, elas funcionaram, e funciona, é o natural. Se a doença se transmite de uma pessoa para outra, se você inclui o distanciamento social, você diminui. Você não vai interromper completamente a linha de transmissão de um para o outro, mas você diminui a velocidade com que isso ocorre. Entendeu? Eu já ouvi várias versões de que Wuhan teve tá na segunda fase da epidemia, tem versões que falam que muita gente está se reinfectando. No que é que você acredita? Pois o problema da China é uma visão completamente livre de preconceito, mas muito se fala que os dados da China não são muito claros, não são cristalinos, que eles podem omitir informações. Então, as notícias que chegam pela mídia oficial é de que surgem novas infecções, claro, a doença não acabou, mas não há uma escalada de casos como o ciclo que houve, né? Lá morreram milhares de pessoas. A gente está ouvindo relatos de números mais modestos, né? Número pequeno. Imaginando que o vírus continua na rua, você se tranca, o vírus continua na rua, não é de surpreender que novos ciclos surjam. Mas ainda assim, é útil a gente tentar alongar. Se não causasse tantos outros problemas, né, o isolamento seria uma medida perfeita. Bom, então vamos falar dos outros problemas, para o pessoal chegar à conclusão própria, né? Porque o bom é que cada um forma a sua própria opinião. Os problemas, a gente fica imaginando aí, problema econômico, né? Eu acho que é o que vem na cabeça de todo mundo. É um deles, né? Um outro problema que nós estamos vivendo, sério também, a meu ver, os pacientes com medo de ir ao hospital, eles morrendo em casa. Então, por exemplo, numa estatística lá dos Estados Unidos, o aumento de infartados que morreram em casa aumentou 800%. Caramba! O número que tem o sintoma e não quer ir para o hospital. E não vai para o hospital. Não vai para o hospital e morre em casa. Enfim, infelizmente, não é só o coronavírus que mata, outras coisas também. Então, por exemplo, é muito duro a gente ver num hospital, eu trabalho no hospital público, onde os exames de ambulatório eles foram suspensos para que o hospital pudesse dar atendimento focal às pessoas com o coronavírus. Então, os pacientes, por exemplo, com oncológico, que tem câncer,
eles estão tendo problemas para acompanhar suas doenças. Certamente, essas medidas tomadas vão impactar e vão matar mais pessoas, vão tornar a doença dessas pessoas mais graves. Então, não é uma medida simples isso, manter o isolamento e ficar em casa. Não é tão simples assim, né? Tem diversos efeitos e que são difíceis de serem quantificados, né? Porque a gente não tem... É difícil, eu fico imaginando, até hoje eu falei isso no programa, como eu disse, né? Eu não gosto de adotar nenhum lado político, mas hoje eu transmiti uma entrevista que foi feita com o governador de São Paulo, o João Dória, e eu depois entreguei, a matéria foi entregue para mim, e eu retornei falando o que eu penso que para esses governantes todos, desde o presidente ao prefeito da cidade, é uma dificuldade muito grande tomar uma decisão. Né? Sim, optar pela quarentena de forma, o isolamento vertical, ou optar pelo afrouxamento geral, porque tudo tem impacto, né? Então, quer dizer, eu acredito, eu sempre pensei mesmo que o ser humano, ele toma a melhor atitude aos olhos dele. Pode ser que não seja a melhor atitude, mas a verdade universal também a gente não tem, né? E principalmente nesse momento. Mas eu acredito na boa intenção desses governantes, mesmo que sejam divergentes, porque, como eu escrevi, temos dois lados, né? Temos o lado bom, que eu acho que foi o que você falou até agora. A quarentena ela tem um lado muito positivo. Imagina se o isolamento fosse total, seria maravilhoso. Mas tem um outro lado que é ruim. Então, você já começou falando aí dos doentes que estão em tratamento, dos que morrem de infarto. E de outras doenças também. Então, eu também acredito, eu compartilho com essa mesma ideia, Cláudia. Eu não acho que as pessoas, de forma natural, queiram o mal de alguém. Assim, deliberado, assim, o mal em massa, que alguém está tomando alguma atitude para causar o prejuízo realmente à população. Eu não acredito nisso. Eu acho que realmente as pessoas estão tentando, defendem seus pontos de vista, achando que aquilo é o melhor a ser feito, né? E é realmente muito difícil para os governantes saber qual é o melhor caminho. Todos são da amplitude, da gravidade das medidas tomadas. Todos eles sabem que os que defendem e os que não defendem sabem da gravidade que sabem que também não é possível manter quarentena eternamente, né? Sabem que a economia parada eternamente, depois nem os governos têm capacidade para dar suporte à sua população, porque sem economia não há impostos, e sem impostos não há governo, não tem como criar riqueza do nada. O governo precisa ter recursos para poder investir na população, né? E o aspecto mais importante que eu acho é o seguinte, né? Em toda discussão muito polarizada, a melhor alternativa está no meio, entendeu? Entre as duas correntes. Então, provavelmente, o melhor está no meio entre as opiniões polarizadas. Mas vamos pegar agora um pouquinho, antes da gente chegar nessa conclusão, que eu também concordo com você, falando da crise econômica. O próprio presidente Bolsonaro, ele fala muito sobre as pessoas que vão morrer de fome, né? Ele fala, ok, tem número que vai morrer de Covid, mas tem muita gente que vai morrer de fome. A gente ontem estava falando desses números, que também são gigantes, né, Fábio? Não é só o Bolsonaro, não. A FAO, que é uma parte da Organização das Nações Unidas, que cuida das crianças e das condições de vida das pessoas, prevê que, por conta da recessão, mais 160 milhões de pessoas no planeta estarão abaixo da linha da miséria, né? Estarão abaixo da linha da pobreza, quer dizer, elas passarão fome e provavelmente um percentual enorme, sobretudo as crianças, né? Desses 160 milhões irão morrer por conta da miséria. Isso vai acontecer na África, isso vai acontecer em países pobres como o nosso, no Brasil, certamente. É um dilema, é muito difícil isso, né? Isso é uma questão interessante até para entender também o porquê os políticos, de uma maneira geral,
fizeram, em sua maioria, né, fizeram a opção por adotar a quarentena. Que isso, em escala planetária, também é a primeira vez que acontece. Nunca houve na história da humanidade uma quarentena planetária. Todos os países, ou quase todos os países, fechados ao mesmo tempo. Em outras epidemias, o controle de aglomerações era mais focal. Suprime escola, não pode ter festa, não pode ter manifestações, recomendam máscaras, etc. Mas esse estrangulamento, né, social e econômico ao mesmo tempo nunca foi. A gente nem tem ideia das repercussões, o que isso vai causar. Numa perspectiva otimista, a gente pode imaginar, se esse estrangulamento for de curta duração, pode ser que a recuperação também seja rápida. Ou, ao contrário, se isso perdurar por muito tempo, pode ser que a gente vá viver a recessão aí equivalente aos períodos de guerra. Ninguém sabe ao certo também. Mas é interessante levantar uma questão psicológica que acontece para a decisão dos governantes, né? O ser humano, ele naturalmente, por questões morais, ele tende a preservar o maior número de vidas possível. Então, se eu posso fazer a opção de morrer ou morrer 4 pessoas, obviamente eu vou escolher que morra uma pessoa só para tentar salvar 4. Só que o que acontece é o seguinte: se para salvar 4 pessoas eu preciso ativamente matar um outro ser humano, aí eu já não faço. Então, esse é o dilema moral, que aí essa conta do número já se perde. Então, os governantes do mundo, eles se viram diante de um dilema moral. Se eles não adotassem a quarentena, eles eram genocidas, porque eles estavam deixando que a população morresse. Se a gente não tivesse, eu não sei se você sabe esse número, mas se a gente não tivesse adotado a quarentena em nenhum lugar do planeta, tem ideia de quantas pessoas morreriam? Nossa. Falando de um número muito louco, né? E no Brasil, eu não quero. se a gente liberasse geral, não tivesse quarentena nenhuma, quantas pessoas morreriam? Meu Deus. Mas é um número absurdo. Você imagina aí pelo número de infectados e quantos já morreram. Então vamos fazer uma conta assim muito hipotética, sabe? Isso é um chute. E a todas as pessoas. Falando de 2% da população, porque 5% são graves, 1,5% podem ir a óbito, não é isso? Não. Imagina, por exemplo, 5% da população da Espanha é em torno de 60 milhões. Então, 5% dessa população são 3 milhões de pessoas. 2,5, 3 milhões, né? 5% da população. Então, você imagina lá que desses 3 milhões de pessoas infectados, você tem um número de mortes aí da casa de dezenas de milhares. Então, você multiplica isso aí por 20. Mais ou menos esse seria, imagina, é um número... Não, eu estou fazendo isso para dar uma pensada assim, em contrapartida com os 160 milhões de pessoas abaixo do nível da miséria. Entendeu? Olha, a gente não sabe, isso é absolutamente hipotético, até porque volta àquela pergunta que você fez inicial, que é a grande interrogação, que é qual o percentual de pessoas que é o suficiente serem contaminados na população para que a doença se extinga. Tem epidemias que basta você contaminar 30% da população, que é o suficiente, ela se extingue. Enfim, a gente não sabe ainda como é que vai acontecer. Usando o exemplo da Espanha, nós falamos em 5%. Nós estamos extrapolando se 100% da população for contaminada. Pode ser que haja um número no meio do caminho, enfim, ninguém sabe. Mas certamente é um número avassalador. Há uma corrente pessimista que acha que esse número vai ser atingido de qualquer maneira, a menos que não surja uma vacina ou um remédio no meio, muito bom, aí que controle a gravidade dessa doença. Porque aí esse número, se ele for atingido, ele vai gradualmente, né? Isso, o choque moral é menor, né? O emocional fica um pouquinho preservado, entre aspas, porque, pelo outro lado, a quarentena também traz prejuízos emocionais sérios, né? Muito, com certeza. O número das pessoas que vão entrar em depressão vai ser absurdo. O número de pessoas idosas que vão preferir morrer vai ser muito grande, porque o idoso está vivendo num dilema duríssimo. Primeiro que nesse momento ele está morrendo de medo, que ele se sente o alvo da doença.
Todo mundo fala que o idoso morre. Então ele se acha que está nos últimos dias de vida. Ah, mas peraí, antes de continuar, vamos fazer aqui eu queria botar isso aqui em letras garrafais. O idoso também pode, 80% dos idosos também podem pegar a doença da forma leve, vão pegar da forma leve. Muito, é a maioria, a imensa maioria dos idosos vão pegar e não vão nem perceber que pegaram. É a imensa maioria. Viu? Entendeu? Mas é difícil quando o ser humano ele não consegue raciocinar com clareza sobre determinados sentimentos. Qualquer um dos nossos sentimentos mais fortes, como medo, como raiva, ódio, amor, todos esses sentimentos embotam a nossa racionalidade. Então, não adianta você falar para a pessoa que ela tem 99% de chance de não pegar a doença. Se ela olhar para um caixão, ela acha que vai ser a próxima. É muito difícil. O impacto do caixão ele é muito mais forte do que uma conta matemática. É difícil. Esse vai ser um dos muitos problemas que nós vamos ter que aprender a lidar. Como reverter o medo, como fazer com que as pessoas voltem a viver, né? Essa nova realidade, né? Ela realmente vai ser um dilema muito difícil de lidar. Acha que vai existir assim? Você acha que vai existir um afrouxamento e depois um endurecimento e a gente vai viver assim até a chegada da vacina? Sim, se nós pensarmos sob o ponto de vista do epidemiologista, o epidemiologista quer isso. Ele tem certeza de que isso é a melhor maneira de controlar. O número de casos diminuiu, solta, aumentou, prende. E assim vai em ciclos, né? Até acontecer alguma coisa, ou a doença se extinguir por si só, ou aparecer uma epidemia. Mas isso é muito difícil de você fazer isso com a sociedade. Você não tem como, fecha escola, abre escola, fecha uma loja, abre a loja. Não é assim. Você fecha uma loja, a imensa maioria das lojas aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, de comércio pequeno, ele quebrou. Ele fechou para a quarentena e não vai abrir. Enfim, é uma realidade duríssima, não é simples assim, né? Agora, Pois não, Cláudio. Pode falar. O Skype, a gente dá um respiro, o outro pega, né? Mas é assim, Fábio, eu estava pensando da gente falar também uma coisa que eu acho que é importante, uns recadinhos assim, que tem gente de todo tipo acompanhando a live, né? E eu vejo que a televisão, às vezes, fala da quarentena como se fosse uma solução para o fim da doença, né? Mas a quarentena, ela é uma proteção para o sistema, principalmente para o sistema de saúde, para não acontecer o caos nos hospitais, é isso? Exatamente, nós precisamos ganhar tempo. A quarentena ela serve para diminuir o ritmo de contaminação da população, para que a gente possa entender a doença e ganhar tempo. Mas os técnicos que aparecem na televisão, eles falam isso, né? Mas tem menos impacto de que uma pessoa, uma celebridade aparecer na televisão. Gente, vamos fazer a quarentena para essa doença sumir. É óbvio que é uma coisa pessoal, ela quer, todos nós queremos, mas isso tem mais impacto do que a informação técnica. Então, efetivamente, a maioria das pessoas da população acham que a quarentena é para acabar com a doença. Se fizer a quarentena, a doença vai desaparecer. E não E não é. Seria bom, eu gostaria de acreditar nisso, mas eu acho que não. Ela vai continuar, esse vírus vai continuar aterrorizando a gente por bastante tempo, pela maneira com que ele se comporta, né? Então, isso pode criar, no momento seguinte, uma frustração muito grande. Nós estamos fazendo um esforço enorme, pessoas desempregadas, pessoas deprimidas, enfim, relacionamentos sociais desfeitos e a vida parada e não adiantou de nada. Aquela sensação de que não adiantou de nada, a doença continua aí. Então, pode ser que para esse sistema que o epidemiologista gostaria de prende quando aumenta o número de casos, afrouxa quando há um decréscimo, pode ser realmente a perda de confiança, né? Isso nas pessoas que promovem, né?
Então, hoje pode acontecer de pessoas, celebridades ou políticos, governantes que são ferrenhos defensores, eles podem encontrar dificuldade mais à frente de defender esse mesmo ponto de vista, uma vez que a doença pode voltar de novo, né? Quanto tempo a gente suporta isso? Nós não sabemos, né? Essa experiência social é única. Nós não sabemos quanto tempo que a gente suporta ficar em casa e não poder fazer nada. E os conflitos sociais decorrentes do confinamento, eles vão progressivamente piorando, né, com o tempo. Ontem eu ouvi na CNN um pesquisador falando que o ser humano ele aguenta tranquilo 15 dias de confinamento, em um mês de confinamento ele já está no sufoco e depois disso ele começa o declínio e começa aí com perturbações mentais, depressão, crise de ansiedade, etc. Né? Então, quer dizer, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque quando a gente pensa em doença mental, uma coisa que também eu pego sempre assim com isso, porque eu sinto que as pessoas ainda têm preconceito, é que afeta tudo. Se você está doente mentalmente, você está doente fisicamente, né? A gente cria outras doenças. Quer dizer, é a doença mental mais um monte de comorbidade. Exatamente. Esse é um grande desafio, né, das pessoas atravessarem essa pandemia tentando manter a sanidade mental. É muito difícil mesmo. Porque são experiências inteiramente novas, né, e duríssimas. O medo de ter a doença, o medo de morrer, a separação social, são experiências fortíssimas, né? Então, o impacto disso a longo prazo é terrível. Não sei quanto tempo a gente suporta. Fabinho, a gente está fazendo essa live pelo Instagram e ele corta a live quando atinge 1h exata. Então, estão faltando 4 minutinhos e eu queria que a gente terminasse antes para eu poder salvar esse vídeo e postar depois no YouTube. Então, eu queria que você só lembrasse disso e desse aí um recado final para a gente amarrar essa nossa conversa, porque faltam 5 minutos para o fim. Eu queria passar uma mensagem otimista, né, para todas as pessoas, né? É difícil você reverter o medo das pessoas com algumas palavras, né? Mas tenho fé de que essa doença não vai acabar com a humanidade, a imensa maioria das pessoas irão sobreviver, mas nós precisamos melhorar também a qualidade da sobrevida disso, né? Não queremos sobreviver a qualquer custo. Mas basicamente isso, uma mensagem de é preciso encontrar coisas positivas nessa experiência duríssima que nós estamos vivendo, né? Não há resposta para tudo, as pessoas estão baseando as suas impressões em coisas absolutamente pessoais, não há respostas da ciência exata para isso, então nós estamos aprendendo, nós médicos, pesquisadores, todos nós estamos aprendendo, inclusive as pessoas que nos governam também estão aprendendo. E eu, terminando com isso que você falou, Claudinha, eu não acredito que realmente uma pessoa, num estado normal, queira o mal deliberadamente de um grupo de pessoas ou não. Eu acho que sempre estão querendo o melhor. Podem até errar, mas sempre estão querendo o melhor. Então, dessa maneira, eu acho que já ajuda bastante. Não tem ninguém querendo nos prejudicar deliberadamente se tem uma opinião A ou opinião B. Eles estão achando, eles têm essa crença nesse momento. Amanhã podem mudar de ideia, mas estão querendo acertar. Mas é difícil, a gente não tem controle. Mas o outro alento otimista é o seguinte, ainda falta muita coisa para a gente saber da doença, mas certamente hoje nós sabemos já bastante do que em relação a 2 meses atrás. Já conhecemos muita coisa da doença nesses 2 meses aí que nós estamos enfrentando esse desafio dificílimo. Tá? Então essa é a visão otimista, né, que eu gostaria de passar para as pessoas. Nós precisamos de otimismo e, se possível, a mídia social ajuda bastante a gente a rir. A gente não pode parar de rir. E, olha, as pessoas que queiram ser otimistas, não se preocupem que vão ser chamadas de negacionistas. Não é não. Ver a vida por um prisma positivo não é negação. É só uma escolha. Você é livre para escolher a maneira como você quer olhar a vida. Tá bom? Quero te agradecer muito. Foi muito legal conversar com você e poder compartilhar com
todos os meus seguidores e outras pessoas mais um pouco daquilo que a gente conversou. E quero agradecer também, o Fábio falou que os médicos estão aprendendo todos os dias e eu sou uma que perturba os dois, tanto o Fábio quanto a Flávia. O Fábio é meu cunhado, a Flávia é minha irmã, querendo saber todo dia as novidades, o que está acontecendo, o que eles descobriram. E volta e meia eles me mandam estudos científicos e tem sido uma experiência de compartilhar descobertas muito interessante. Muito obrigada, Fabinho. Beijo na Paula, na Paula. Se cuida. Agradeço a oportunidade. Tá? Beijão para todos aí. Se cuidem, hein? Obrigada, beijão. Fábio. Gente, beijão. Um beijo enorme para todos os seguidores. Obrigada. Vou deixar a live 24 horas aqui no Instagram. Depois ela vai para o YouTube. E aí, se você quiser compartilhar, fique à vontade. Clicando nessa pipa aí, vocês podem mandar essa live para quem vocês quiserem. Eu acho importante. Compartilhe, porque foi informação que a gente quase não ouve. Informação boa para a gente ficar bem consciente da realidade. Beijão! Tchau, gente. Beijão. Tchau, Fabinho. Tchau, tchau. Tchau.